A verdade, ela é uma só. Seria muito melhor passar esse calor insuportável que está fazendo aqui em Queimados, Baixada Fluminense, com o título da Copa do Brasil. Nada ia me incomodar. Nada. Absolutamente nada. Poxa, Thiagão, você tá triste mesmo, hein, irmão? Tá gravando os vídeos sem boné, tá igual um náufrago, tem que cortar o cabelo, irmão. Não, família, não é assim, não. Ontem eu tirei o dia, de folga, não gravei vídeo, saí com a minha esposa, filha, fui lá na casa da minha mãe e acabei esquecendo o boné lá. É por isso que eu gravei o vídeo de hoje de manhã e esse aqui eu tô sem boné. Então depois eu vou ali cortar o cabelo, e passo lá na minha mãe e pego o boné. Mas, a tristeza ainda tá aqui, família. Difícil demais. Mas é isso, estou aqui para mais uma resenha e eu entendo, eu super entendo, a galera que nesse momento tá dando também uma folga, saúde, mental em relação ao Vasco, mas tem muita gente também que me manda mensagem e pede para, não, Thiagão, não desiste não, vida que segue, vamos lá, mantenha aí resenha, você faz parte do meu dia a dia, então tô aqui, família, pra gente fazer mais uma resenha e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão, principalmente, sobre mercado da bola, saídas, chegadas, Tem muita coisa pra gente comentar aqui com vocês. Como, por exemplo, tava vendo um palmeirense falar muito do Andrés Gomes, É um jogador que tá em alta. Então, assim, de repente, eu sei que o Vasco tem contrato com esse jogador, mas é um jogador que com certeza outros clubes vão buscar aí informações, tá? Você pode ter certeza disso. E a barca também que o Pedrosa e o Casimiro fizeram ontem, a gente vai debater isso aqui também. E algumas notícias sobre Maxi Domingues, Carlos Cuesta, Paulinho, Pablo Verrete, família vascaína. Chega aí, vamos resenhar, mas antes dá aquela força pro canal. Comenta, deixa o like, se inscreve, hypa o vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho. E também tem a parceria aqui do YouTube, com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, Magalu. É isso mesmo, família. Eu separei alguns produtos. Se você comprar um desses produtos, você vai estar ajudando o canal. Mas, Thiagão, apesar que eu consegui, A galera aí comprou 2 camisas do Vasco. Agora eu tava vendo aqui, Eu não consigo ver quem compra, tá, família? Não dá pra ver. Mas fica aqui os produtos que cada um compram aqui. Me expliquei direito? Eu não consigo ver quem comprou, mas eu consigo ver os produtos que a galera tá comprando. Basicamente isso. E aí, eu vi aqui que compraram 2 camisas do Vasco. Pra você ver, Mesmo o Vasco sendo vice-campeão da Copa do Brasil nos últimos dias, 2 camisas do Vasco. Mas é isso, família. Deixa eu explicar aqui rapidamente. É uma outra forma de ajudar o canal. Você não quer comprar os produtos que eu separei, mas você vai comprar no Mercado Livre, você vai comprar na Shopee, você vai comprar na Magalu, na Netshoes, um tênis, uma televisão, um fogão, um micro-ondas, uma airfryer, que seja. Clica aqui no nosso link. Vai comprar no Mercado Livre? Só clica aqui, mas Thiago, eu não quero a camisa, o boné que você separou. Exatamente, você só vai clicar no link, vai lá na barra de pesquisa, vai pesquisar a parada que você já tá com a ideia de comprar, vai comprar, você vai estar fortalecendo aqui. Thiago, mas eu vou pagar 1, 2, 10, 20 reais a mais? Nada, família, você não paga nada a mais, nada a mais. Você só vai estar ajudando aqui o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. E assim, eu não quero repercutir muito, sobre a final, porque realmente é um assunto que me machuca demais, porque eu coloquei muita esperança, muita fé nisso tudo. Eu, sinceramente, família, imaginei muito, cara. Eu pensei muito nisso, que o Vasco ia conquistar esse título. Infelizmente, não aconteceu. Isso dói, dói demais, porque o Vasco esteve muito perto de fazer o seu torcedor novamente gritar campeão. Mas ontem, teve, eu acho que o podcast lá no Podpah com jogadores do Corinthians. E assim, cara, foi uma coisa... Eu não assisti, claro, mas... cortes, que você acaba acompanhando aqui as redes sociais para ver as últimas notícias do Vasco e vai aparecendo esses cortes. Então, assim, muita zoação, que eu acho que faz parte, infelizmente, com os jogadores do Vasco, com as provocações que, segundo eles, os jogadores do Vasco fizeram lá. E teve essa situação com as crianças, que o Ranieri, basicamente, vai ter que chorar mesmo, que vocês, não sei o quê. Cara, eu espero que isso possa incomodar internamente. Eu sei que os jogadores do Vasco, nesse momento, também não devem estar vendo rede social, mas eu espero que isso possa ficar cravado, marcado, porque é uma maneira de motivar, O Vasco, isso eu falo com vocês, é uma questão de uma cultura, que precisa ser estabelecida no Vasco novamente. O time, não vou falar o elenco, mas o Vasco internamente, seja a direção, comissão técnica, os jogadores que vão ficar, eles precisam ter esse desejo, essa vontade de novamente, de vivenciar, de viver isso, Quer disputar fases decisivas, quer chegar em decisões
e vencer, né? Para não ouvir esse tipo de coisa. Porque não é só das crianças ou dos torcedores do Vasco que eles falaram. Em vários momentos do podcast, eles falaram de vocês, né? Então, que isso possa ficar marcado aí, cravado, nos jogadores que vão permanecer, para que vocês possam lutar muito, tá? Porque foi muito desagradável ouvir várias coisas desse podcast aqui. Muito difícil, família vascaína. Só queria pontuar isso aí. E aí, seguindo aqui para o nosso giro de notícias, quero falar com vocês rapidamente sobre o Maxime Domingues. O Toronto FC não vai ficar com o jogador. Segundo o canal Atenção Vascaínos, os empresários do Maxime já têm a ideia que o jogador não vai permanecer, isso está muito claro, já estão buscando aí um novo destino para esse atleta, família vascaína. Seguindo para a gente falar também do Paulinho, tá certo, formação do GE, não fica, não permanece. Triste, tá? Fico muito triste porque foi um jogador super importante na nossa permanência em 23, lesão 24 e um 2025 realmente que entristece, né? Deixa ali uma tristeza porque o Paulinho disse na sua chegada, ele é vascaíno, contribuiu demais, como eu disse, e infelizmente não conseguiu jogar. Até iniciou, né, a temporada como titular ali com o Fábio Carille, naquele quarteto ali no setor de meio campo, Paulinho, Jair, Tietê e Coutinho. Foi muito mal na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Eu acho até que ele sai no intervalo, que ele falha num gol e tudo mais. E com o Diniz não jogou. Então, triste, né? Triste, mas eu entendo porque é um jogador que deve ganhar bem, mas o Diniz não gosta ou não acredita, né? É uma questão, né, que ficou muito clara durante a temporada, família. Seguindo aqui, para a gente repercutir as últimas notícias aqui em relação a alguns jogadores do Vasco e mercado da bola, eu estava vendo e acho que muita gente acompanhou a barca, né, que o Pedrosa e o Casimiro fizeram. Tá aqui, família, ó, Fusato, Freitas, Maurício Lemos, Oliveira, Riquelme e Vitor Luiz. Tietê, Hugo Moura, Paulinho, Jean Davi, Garré, Matheus França e David. Eu acho muito difícil, tá, debater algum nome aqui. É muito difícil debater algum nome. Buscar algum argumento para discordar de algum nome. É muito difícil, tá? O único nome aqui eu sei que vai gerar um debate, que vai gerar críticas, é do Lucas Freitas. Fez uma temporada com muitos altos e baixos, mais baixos e mais baixos. Mas é um jogador que entendo que o custo-benefício, assim, que é um jogador jovem, tem margem para evoluir. O Vasco não pagou R$1 nele, né, foi 0,800 e tem a possibilidade de uma futura venda, né? Então é um jogador que eu até entendo a permanência. Agora, os demais aqui realmente não dá para defender. Fusato, eu até comentei no jogo contra o Mirassol. Pô, é um jogo, mas o cara foi... Abre, sem barreira contra o Hulk. É uma loucura sem tamanho. Tietê, não dá. Hugo Moura, né, comentei com vocês. Garré, que é um jogador que eu falo também aqui, né? Pô, o Garré parece ser um jogador interessante, tem recurso, tal, não sei o quê. Mas não consegue ficar no banco, gente. O cara não consegue jogar. Ele não consegue se colocar numa condição à frente do Matheus França. Isso é loucura demais, pô. É loucura demais. Claro que pode ser uma preferência do treinador, não sei. Mas realmente aqui não dá pra debater. Não dá pra debater, né, a presença, né, retirar aqui o nome do Garré dessa lista. Então eu concordo basicamente aqui com a lista. E assim, entendo, tá? O Lucas Freitas também zarpar. Eu só tô tentando buscar aqui alguma coisa em relação ao Freitas. Mas se for também, vida que segue. Mas eu concordo basicamente aqui com essa lista. E aí vamos debater aqui alguns nomes do atual elenco, jogadores que, né, a gente entende que vão permanecer, que é o caso do Carlos Cuesta, informação aqui do canal Atenção Vascaínos. O Vasco vai adquirir os direitos econômicos do zagueiro Carlos Cuesta. O clube vai pagar ao Galatasaray o valor de 5 milhões e alguns quebrados de euros, em cerca de 36 milhões e 600 mil reais, até o dia 5 de janeiro. Família, o Carlos Cuesta é um jogador que eu entendo que tem que permanecer. É muito dinheiro? Mas é isso aí. Eu tava vendo aqui que o Cruzeiro tá oferecendo pro Vitão, né, para tirar ele lá do Internacional, 46 milhões. 46 milhões. Futebol hoje realmente está muito caro. E o Carlos Cuesta é um jogador que mostrou muito recurso, né? Muito bom jogador. Claro que a decisão, principalmente o segundo jogo, deixou muito a desejar. Eu até vi um comentário aqui no canal, acho que foi, né, por causa do Dedé que eu coloquei o corte. E aí ele fala, poxa, antes da final a dupla de zaga era a melhor do mundo. Não. Não é isso. Não é essa a questão. A gente entende que os zagueiros do Vasco, eles têm algumas deficiências. Principalmente nesse jogo físico, né? Mas principalmente o Robertinho Renan. Mas eu acho que é uma dupla de zaga que dentro do que a gente está acostumado nos últimos anos, família, é um nível totalmente diferente. Totalmente diferente.
Isso precisa ser pontuado. Agora, em relação a conquistar, aí realmente levanta uma dúvida. Agora, você vai tirar o cara pra merda por esse jogo? Não, eu acho injusto. Eu acho injusto. Porque acho que o cara tem que disputar outras decisões, outros jogos desse nível, né? A gente viu que o PH sentiu um pouco. Então, né, eu acho que é um jogador que tem recurso e vale a contratação. Agora, que fez um segundo jogo, porque o primeiro ele não foi mal. Um segundo jogo, ele até erra lá, né, no início da partida contra o Corinthians, no primeiro jogo lá, mas não deu em nada, o chute do Bidon. Mas o segundo jogo do Carlos Cuesta foi uma coisa assustadora. Assustador. Eu não vou tirar ele pra merda por causa desse jogo. Acho que o Vasco tem que comprar ele. Principalmente se o jogador quer ficar, tá? Quer ficar, beleza. Gostou do Rio de Janeiro, gostou do clube, trabalho do Diniz. O Vasco tem que exercer a compra desse jogador. Eu acho que é um jogador de potencial. É difícil achar bons zagueiros, né? Mas foi um segundo jogo, foi uma final terrível do Carlos Cuesta. Terrível. Não pode tomar os 2 gols que tomou. Um posicionamento assim, absurdo. O Vasco tomou um lançamento pra cá, o cara sozinho, um lançamento pra lá sozinho, na tua grande área, o cara domina, faz o gol. Cara, se ele tivesse posicionado, por exemplo, tipo o Robert Renan, mais atrás ali, né? Cara, seria uma jogada pra dividir, porque o Yuri Alberto é rápido, né? Ficaria ali no corpo a corpo. Agora, da maneira que aconteceu, não existe. E o segundo gol, da mesma forma. Eu sei que foi uma jogada desenhada em que vários, né, erraram. O Pumita perdeu a bola ia sair, mano. A bola ia sair, o Pumita me dá uma voadora, consegue ganhar a bola, perde a bola, o drible que o Barros tomou, e aí sai. Só que assim, a jogada, família, ficou desenhada pro Carlos Cuesta acompanhar o Robert Renan no fundo. E ele trava, ele para. E aí deixou o Memphis sozinho. Então, uma partida pavorosa, mas eu sou a favor da compra desse jogador, família. Eu quero passar esse vídeo... Não, deixa eu falar sobre o Verratti antes, família. Depois eu falo sobre o Andrés Gomes, que eu tô preocupado com o nosso dançarino. Vou mostrar aí pra vocês uma informação que tá circulando nesse momento. A gente sabe que o Coritiba tem interesse no nosso artilheiro, Verratti. Mas tá aí essa informação dizendo que a permanência do Diniz, né, vai condicionar muito a permanência do Verratti. Se o Diniz ficar, e eu acho que é isso que vai acontecer, o Verratti provavelmente vai sair do Vasco, né, por empréstimo, o Vasco pagando parte... do salário. O Verratti ganha muito bem no Vasco e é bom a gente deixar claro isso, na minha visão, tá? Não sei na sua. Merecidamente, ele ganha bem no Vasco por tudo que fez em 23, em 24 e esse ano também contribuiu. Apesar que na reta final, né, foi um reserva. Mas nos ajudou demais também na semifinal e foi importante passar para essa final pelo dinheiro que o Vasco acabou arrecadando aí na Copa do Brasil. Mas foi o que eu disse, assim, família, no nosso vídeo de mais cedo, né? Eu sou a favor da saída do Verratti, né? O Verratti não foi colocado ali na lista da barca do Casimiro e do Pedrosa, e eu entendo isso, tá? Eu entendo porque você tem que ter respeito com o jogador que entregou pelo clube. E você colocar ele na barca, não, eu concordo com isso. Eu entendo, tá? Mas é um jogador que eu acho que tem que sair do Vasco. Por outro lado, eu entendo a galera que vai comentar assim, Thiago, mas ele pode não ser uma referência técnica hoje, mas ele é uma referência de liderança. E ter líderes, né, no elenco, jogadores que vão motivar, que vão deixar o grupo focado, é importante também. Eu entendo, tá? Eu entendo. Só que eu acho que o Vasco hoje, ele tem que pensar muito na montagem do elenco, nos jogadores que ele tem e que recebem um bom salário. E eu acho que isso não dá para acontecer num time que tem as suas dificuldades financeiras, que precisa ser criativo no mercado. Você não pode ter um Felipe Coutinho ganhando 1 milhão e alguma coisa, o Verratti 800, 900 mil, e esses jogadores, família, não casam. Não tem a menor condição desses 2 jogadores jogarem junto. Isso não existe, na minha opinião. O cansaço do Coutinho e o cansaço do Verratti pesa muito o jogo sem bola do Vasco. Muito, muito. E a gente sabe que o Vasco precisa competir mais em 2026. Fisicamente falando. Saúde. O Vasco precisa ter mais saúde. Então, Felipe Coutinho, já falei, para permanecer no Vasco, tem que ajustar a questão salarial. Tem que ajustar. Não tem cabimento um jogador do nível, do tamanho dele, em que não entregou absolutamente nada nesse jogo. Nada, nada. No primeiro jogo, ele ainda, contra o Fluminense, eu ainda aceitei a atuação do Coutinho, sabe? Trabalhando um pouco mais a bola. Agora, o segundo jogo contra o Fluminense, os 2 jogos contra o Corinthians, patética. Foi patético. Foi patético. Foi constrangedor as atuações do Felipe Coutinho. E aí a gente imagina, pô, mas no momento decisivo ele aparece, ele vai aparecer, ele não apareceu. Então não tem a necessidade de ganhar isso tudo. Então para ficar no Vasco, espero que ele possa ter o entendimento do ajuste. Que seja algumas metas, alguma coisa nesse sentido. Agora tem que ter uma redução salarial em relação ao Felipe Coutinho e o Verratti, eu sou a favor da saída. Empréstimo e que seja, mas eu acho que o Vasco precisa mirar jogadores com saúde. Tá? Com saúde. Vai permanecer, né, líderes como o Léo Jardim, acho que o Thiago Mendes pode ser um líder,
entre outros jogadores aí que possam aparecer também com as Cuesta, entre outros. Mas o Vasco precisa ser um time mais leve, mais físico, com mais saúde. E o Verratti, eu acho que já deu o tempo dele no Vasco, família vascaína, minha opinião, tá? Deixa eu passar esse palmeirense aqui, e aí a gente volta para trocar uma ideia sobre o Andrés Gomes e mercado da bola. Aqui eu queria fazer uma pergunta para a diretoria do Palmeiras. Esse aqui, ó, quem não sabe, é Andrés Gomes, atacante colombiano, 23 anos, está jogando no Vasco. Contrato até junho de 2026. Um ano, opção por empréstimo, com opção de compra entre 4 e 5 milhões de euros. 23 anos, convocado para a seleção colombiana. Será que Andrés Gomes não seria melhor do que Facundo, que o Palmeiras pagou 70 milhões, ou Ramon Sosa, que o Palmeiras pagou 80 milhões, ele aqui por metade do preço mostrou mais do que os dois que o Palmeiras contratou. Concorda comigo, palmeirense? Tá aí. Família, eu já vi, e acho que também você com certeza já acompanhou por aí, vários torcedores, criadores de conteúdo, falando do Andrés Gomes. E do nível de jogo, o nível de atuação nessa Copa do Brasil, nessa reta final. Jogos grandes em que ele não sentiu. Não sentiu. Ele teve um impacto muito grande no Vasco, até mais que o Ryan. Até mais que o Ryan, porque o Ryan foi muito decisivo no primeiro jogo e não conseguiu, nos outros jogos, ter esse impacto. Diferente do Andrés Gomes, perdão, família, que teve um impacto em todos os jogos. Em todos os jogos. Então, realmente, vai atrair aí olhares. Me incomodou um pouco, não em relação a ele, tá? Tô preocupado, é isso. Porque ele apagou todas as fotos. Vou mostrar aí pra vocês. E foi destaque também em algumas páginas. Ontem ele postou um vídeo ali em referência à tristeza, que foi perder essa decisão. Quando ele chegou aqui no Vasco, claro, um jogador jovem e... eu entendo assim, às vezes o jogador fica nervoso também numa coletiva, numa entrevista, mas você lembra que ele chegou já com a ideia de ir embora, né? Falando que quer voltar para a Europa e tudo mais. E é um jogador que o Vasco tem também a opção de comprar. E eu espero muito que possa ficar, muito, porque ele saiu muito grande dessa semifinal. Porque é aquilo, você vai ter jogadores que entregam, tem uma condição de... Pô, me fugiu a palavra agora. Não é constância, mas assim, manteve um nível de atuação, que é o caso do PH, mas que na hora do vamos ver, sentiu um pouco. Foi o caso do PH. O Andrés Gomes já foi diferente. Foi um cara que não sentiu nem um pouco. Foi pra dentro, tentou as jogadas, batalhou, dividiu, foi importante em assistências, sabe? Jogou muita bola. Então, a gente espera que ele possa ficar, tá? Mesmo tendo esse olhar. E aí é aquilo que eu sempre falei com vocês, e mais uma vez, o Vasco vai passar por isso, por essa dificuldade de contratar, por essa dificuldade de ser criativo. Tem muita gente que trata isso como uma facilidade, né? É fácil fazer futebol. Nossa, ter criatividade. Não é. Você vê um palmeirense falar que o Palmeiras deu tantos milhões nesse Facundo, fraquíssimo, deu tantos milhões no Sosa, também não mostrou muita coisa, e um jogador que o Vasco contratou por empréstimo, e tem a opção de compra, não é um valor tão alto assim, 25 milhões de um atacante de 23 anos que entregou, não é um valor absurdo em comparação a esses jogadores que ele citou. Tá aí, o Vasco conseguiu ser criativo, e o Palmeiras com muito dinheiro errou nos pontos. Você tá vendo? Você tá vendo como não é simples? E detalhe, num time muito mais encaixado, num time muito mais estruturado, os caras não conseguiram jogar. E o Andrés Gomes chega aqui e mostra, futebol não é fácil. Por mais que tem muita gente que fala que é fácil contratar. Não é. Eu sei que não é. E aí, família, a gente finaliza aqui o nosso vídeo com dois nomes, do Fortaleza. A gente já falou aqui sobre eles, mas o canal Atenção Vascaínos e o Lucas Pedrosa, apuraram aí as situações dos dois jogadores e confirmaram. O Vasco tem interesse no Breno Lopes. Acho um bom nome para compor elenco, tá? Acho um excelente nome para compor elenco. Não para ser titular absoluto, mas é um jogador que erra muito na tomada de decisão, mas é um cara que já passou pelo Palmeiras, já jogou dos jogos decisivos, teve uma boa passagem no Fortaleza, conhece o nível de Série A e é um jogador que traz essa saúde, essa força pro banco, para alguns momentos no time titular. Gosto do nome. Não é o meu sonho. O nome do meu sonho. Não é, pelo amor de Deus. Mas acho um bom nome para compor elenco. E o volante Pierre, o Vasco está tentando aqui, segundo o canal Na Torcida Vascaínos, foi uma apuração do Lucas Pedrosa, e aí ele está pontuando aqui, o Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, dizendo que o Vasco está tentando dar um chapéu ali no Fortaleza, que quer comprar o jogador. Me parece que tem essa opção de compra junto à Tombense, tá? E eu falei sobre isso com vocês um tempo atrás, que eu vi lá num site do Ceará, a galera comentando isso. E um jogador que terminou muito bem, a temporada mesmo com o rebaixamento do Fortaleza, e traz aquela saúde que a gente está comentando aqui. É um jogador para disputar posição com Barros, ele é um primeiro volante. Pode ter em alguns momentos, pode ser que em alguns momentos você vai jogar com os dois, por exemplo, ele é canhoto. Se eu não me engano, ele é canhoto. Então você fica ali com um volante pelo lado direito, um volante pelo lado esquerdo.
em algum jogo fora de casa, que você precisa ter mais pegada, demonstrou ter boa técnica, mas é um jogador para disputar a posição com o Barros, num primeiro momento, né? Que você joga ali com o segundo volante, que hoje é o Thiago Mendes, que terminou também bem a temporada, podemos dizer assim. Se continuar nesse nível, é um jogador que vai ajudar para a próxima temporada. Então assim, família, são dois nomes que eu gosto. Eu sei que muita gente vai chegar aqui e falar, caramba, tem Nutella, tem isso, tem aquilo, tá defendendo a contratação de 2 jogadores que caíram para a segunda divisão. Família, é a situação financeira do clube. Se você não entende isso, aí você realmente tá... Eu queria falar aqui com vocês de outros nomes, mas faça-me o favor. Né? Você quer que eu minta aqui? O Vasco vai tentar isso, vai tentar aquilo, tem que contratar esse. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que comenta aqui que precisa ter um pouco de noção. A gente fala de jogadores que a galera tá apurando, que é uma realidade, que é uma verdade, e de jogadores que o Vasco tem a condição de pagar salário e comprar, e negociar. Agora não dá pra gente falar de jogadores que o Vasco não tem a possibilidade, né, de contratar. Pô, pelo amor de Deus, a gente tem que ouvir cada coisa às vezes aqui nos comentários, que é difícil. Fui!